Seja bem-vindo ao mundo marcial. Escolher uma escola de artes marciais é uma decisão importante. O treinamento em artes marciais oferece inúmeros benefícios, desde o condicionamento físico até a autodisciplina. No entanto, nem todas as escolas de artes marciais são iguais. Algumas, frequentemente chamadas de forma pejorativa de McDojo, priorizam o lucro em vez da instrução de qualidade, o que pode prejudicar seu progresso e desperdiçar seu tempo e dinheiro. Neste vídeo vamos explorar 15 sinais de que sua escola de artes marciais pode ser um McDojo, ajudando você a fazer escolhas conscientes em busca de um treinamento autêntico. O que é um McDojo? Um McDojo é uma escola de artes marciais cujo foco principal é ganhar dinheiro, em vez de fornecer uma instrução genuína e eficaz. Essas escolas frequentemente empregam práticas questionáveis, como um currículo superficial, sem profundidade ou aplicação prática, promoções rápidas e muitas vezes imerecidas de faixas, táticas agressivas de vendas, falta de instrutores qualificados. Sinais de alerta. Exclusividade forçada. Proibido treinar em outros lugares. Se o seu dojo proíbe que você treine em outras academias, isso é um enorme sinal de alerta. Escolas de artes marciais de verdade querem que você aprenda e cresça, não que fique preso a elas. É sobre expandir seus horizontes, não viver numa bolha. Por que isso importa? Uma escola legítima entende o valor do treinamento cruzado. Diferentes escolas e estilos oferecem perspectivas e técnicas únicas. Ao treinar em outros lugares, você pode aprimorar suas habilidades, aprender novas técnicas e estratégias, testar suas capacidades, ver como você se sai com praticantes de outras formações, evitar estagnação, manter o treino interessante e desafiador, criar conexões, conhecer outros artistas marciais e ampliar sua rede. O que observar? Um dojo que realmente se importa com seu progresso vai incentivar a exploração. Pode até ter parcerias com outras escolas para treinos conjuntos. Esquemas de faixas e listras. Pague para avançar. Se você paga por cada exame de faixa ou listra, desconfie. O progresso deve vir do esforço, não do seu bolso. Escolas sérias recompensam mérito, não dinheiro. Por que isso importa? O avanço deve refletir habilidade e dedicação, não o valor que você pagou. Qualidade da instrução. Se a escola foca em exames pagos, pode estar deixando o ensino de lado. Desvaloriza conquistas. Se todos passam e as graduações são frequentes, cada faixa perde seu valor real. O que observar? Procure escolas com taxas razoáveis e critérios claros para graduações. Um bom dojo valoriza o esforço e dedicação dos alunos. Ausência de sparring ou resistência. Nada de sparring real. A falta de sparring com contato ou treinos com resistência real é sinal de alerta. Por que isso importa? Sparring é onde a teoria vira prática. É essencial para desenvolver habilidades reais. Aplicação real. Ensina a lidar com um oponente imprevisível. Reflexos e confiança. Melhora suas reações e aumenta sua segurança. Testa técnicas. Mostra o que realmente funciona sob pressão. O que observar? Um dojo de qualidade inclui sessões regulares e estruturadas de sparring, com níveis crescentes de contato e intensidade. Desculpas contra competições. Muito perigoso para competir. Se dizem que o estilo é muito letal para torneios, desconfie. Por que isso importa? Competições são uma forma valiosa de testar suas habilidades. Validação real. Mostra se a técnica funciona fora do treino. Aprimoramento. Expõe fraquezas e ajuda a evoluir. Comunidade. Conecta você a outros praticantes e amplia o aprendizado. O que observar? Prefira escolas que participam ou apoiam competições, mesmo que você não queira competir. Instrutores fora de forma. Se os instrutores ou alunos graduados estão fora de forma, isso reflete na qualidade do dojo. Por que isso importa? Exemplo: instrutores devem representar o que ensinam. Treino eficaz. Um professor em forma demonstra melhor as técnicas. Segurança. Um instrutor apto consegue conduzir treinos intensos com segurança. O que observar? Busque uma escola onde os instrutores treinam ativamente e mantêm uma boa forma física.
Estilo e linhagem duvidosos. Estilos vagamente definidos. A falta de clareza sobre o estilo ensinado ou a linhagem do instrutor é um problema. Por que isso importa? Autenticidade. Linhagem clara mostra que o estilo é legítimo. Qualidade. Instrução vinda de mestres reconhecidos garante ensino confiável. História. Conhecer as origens enriquece sua prática. O que observar? Escolas sérias são transparentes sobre sua linhagem e estilos. Pergunte e pesquise. Treino sem intensidade. Sem suor, sem resultado. Se os treinos não exigem esforço físico ou mental, algo está errado. Por que isso importa? Condicionamento. Treinos intensos melhoram sua forma física. Desenvolvimento técnico. Força e precisão se aperfeiçoam com esforço. Resiliência mental. Treinos desafiadores constroem foco e determinação. O que observar? Prefira dojo que equilibram intensidade com ensino técnico de qualidade. Estilos inventados ou obscuros. Técnicas sem origem. Se o estilo foi criado recentemente ou é muito obscuro, fique atento. Por que isso importa? Eficácia comprovada. Estilos tradicionais foram testados por gerações. Segurança. Estilos legítimos têm métodos de treino seguros. Currículo completo. Estilos estabelecidos cobrem aspectos como golpes, imobilizações e defesa pessoal. O que observar? Pesquise a origem do estilo e confirme se é reconhecido no mundo marcial. Aulas engessadas demais. Treinos rígidos e idênticos. Aulas que seguem sempre o mesmo roteiro indicam falta de adaptação e criatividade. Por que isso importa? Preparação realista. A vida não é ensaiada, e o combate também não. Desenvolvimento técnico. Diversidade de treinos desenvolve mais habilidades. Motivação. Aulas variadas mantêm o aluno engajado. O que observar? Procure dojo com treinos diversos, que incluam simulações e sparring. Obsessão por dinheiro. Cobranças excessivas. Pedidos constantes para pagar por aulas extras ou equipamentos são um mau sinal. Por que isso importa? Transparência. Escolas sérias têm preços claros e justos. Valor. O que você paga deve refletir em bom ensino e estrutura. Foco no progresso. A prioridade deve ser sua evolução, não sua carteira. O que observar? Pergunte tudo sobre custos antes de se matricular. Evite surpresas. Comportamento de seita. Complexo de guru. Se o instrutor se porta como um mestre infalível e desencoraja perguntas, cuidado. Por que isso importa? Pensamento crítico. Escolas de verdade incentivam o entendimento, não obediência cega. Ambiente saudável. O respeito deve ser mútuo. Crescimento pessoal. O objetivo é tornar você mais independente, não dependente de um mestre. O que observar? Prefira lugares onde há espaço para diálogo, dúvidas e troca de conhecimento. Promessas irrealistas. Técnicas infalíveis. Se a escola promete que você vai se tornar invencível, fuja. Por que isso importa? Habilidades reais. Técnicas eficazes funcionam no mundo real, não só na teoria. Ensino honesto. Mestres sérios falam sobre limites e realidades. Segurança. Promessas exageradas geram falsa confiança e riscos. O que observar? Busque escolas que ensinam com honestidade e foco em técnicas testadas. Falta de comprovação de eficiência. Nada de teste real. Se as técnicas não são usadas em competições ou situações reais, questione. Por que isso importa? Histórico comprovado. Técnicas testadas têm maior chance de funcionar. Adaptação. O teste real mostra como lidar com diferentes oponentes. Confiança. Saber que funciona aumenta sua segurança. O que observar? Veja se os instrutores já competiram ou aplicaram técnicas em situações reais. Faixas pretas em tempo recorde. Faixa preta rápida demais. Cuidado! Se uma escola promete que você pode se tornar faixa preta em 1 ou 2 anos, isso é um grande alerta. Veja por quê. Por que isso importa? A faixa preta representa um alto nível de habilidade, disciplina e tempo dedicado ao treinamento. A promessa de obtê-la rapidamente geralmente indica um foco em lucro, não em qualidade.
Diz respeito ao processo, alcançar a faixa preta deve ser o resultado de anos de prática, erros, correções e amadurecimento técnico e mental. Formação superficial. Um cronograma acelerado muitas vezes significa que as técnicas são ensinadas de forma rasa, sem a devida profundidade ou entendimento. Perde-se o valor. Se qualquer pessoa consegue uma faixa preta rapidamente, essa conquista deixa de ter significado real. O que observar? Pergunte qual é o tempo médio que os alunos levam para chegar à faixa preta. Em escolas sérias, isso geralmente varia de 4 a 10 anos, dependendo do estilo e da dedicação do aluno. Foco em troféus e status. Só se importa com medalhas e aparência. Se a escola está mais preocupada com a vitrine de troféus e títulos do que com o treinamento real, isso é outro sinal de McDojo. Por que isso importa? Embora competições sejam ótimas ferramentas de aprendizado, um dojo sério equilibra a competição com formação técnica e filosófica sólida. Desvia do propósito. O verdadeiro objetivo das artes marciais é o desenvolvimento pessoal, autodefesa e disciplina, não apenas vitórias. Treinamento desequilibrado. Um foco excessivo em vencer pode deixar de lado fundamentos essenciais, como defesa pessoal, filosofia, ética e controle emocional. Pressão desnecessária. Alguns McDojo usam a busca por medalhas como forma de manter alunos pagando por aulas extras e eventos. O que observar? Procure escolas que celebrem não apenas as conquistas em campeonatos, mas também o esforço, a superação e o crescimento de cada aluno, independente de resultados competitivos. Se você chegou até aqui, agora já sabe, nem toda escola de artes marciais merece ser chamada de dojo. O mundo marcial está cheio de lugares que vendem diplomas, mas não formam guerreiros. E cabe a você, praticante, escolher com sabedoria onde vai investir seu tempo, seu esforço e sua paixão. Desconfie das facilidades, questione as promessas, observe o ambiente e, principalmente, nunca aceite menos do que a verdade marcial. Porque no final das contas, a arte marcial de verdade não é comprada, ela é conquistada com suor, disciplina e respeito. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, compartilha com seus parceiros de treino e comenta aqui embaixo. Você já treinou em um McDojo sem saber? Como foi essa experiência? A sua história pode alertar muita gente. Nos vemos no próximo vídeo.